Fala galerinha do oitavo, e aí, tudo certo com vocês? Bem, vamos para mais uma aula, né? Mais uma videoaula aqui. Hoje nós vamos falar do capítulo 22, tá? Do seu volume 3 ainda, capítulo 22 do volume 3, beleza? E o assunto vai ser aí sobre bioquímica dos alimentos, né? Nós vamos estudar aqui hoje os nutrientes, tudo bem? Carboidrato, lipídios e proteínas. Essa aula ela vai ser dividida em duas, porque é muito conteúdo, é muito conceito, tá? Para não ficar um vídeo muito longo e muito pesado para vocês, eu decidi dividir esse conteúdo aqui em dois vídeos, ok? Bem, vamos lá? Vamos para mais uma aula. Como de costume, eu vou me afastar aqui para que vocês possam olhar toda a informação que eu coloquei no slide, tá? E vamos que vamos. Bem, o primeiro nutriente que nós vamos estudar aqui é ele, um vilão para muita gente. Ele tem papel de vilão, mas ele não é vilão, tá? É o carboidrato, cara. Os carboidratos, eles são super, hiper, mega importantes para nós, tá? Carboidratos esses que podem ter aí vários nomes. Cuidado com os nomes sinônimos. Podem aparecer como carboidratos, podem aparecer como açúcares, sacarídeos, glicídios ou até hidratos de carbono. Então fique esperto. Pode aparecer aí esses 4 nomes que eu falei para você: açúcares, sacarídeos, glicídios ou até hidratos de carbono. Tudo isso quer dizer o quê? Carboidrato, tá? Bem, ele vai ser a fonte primária de energia do nosso corpo, ou seja, o carboidrato ele é muito importante porque é ele que vai nos fornecer energia de forma rápida, tá? A quebra do carboidrato ele vai gerar bastante energia. Logo, ele vai ter algumas funções, tá? Essas funções vão ser estruturais e energéticas. Função estrutural dele: celulose e quitina são estruturas. Por exemplo, a celulose é uma segunda parede celular, né? É uma parede celular dos vegetais. E a quitina? A quitina forma o exoesqueleto de animais. Por exemplo, você vê aquela asinha da barata, né? Aquela asinha da barata ela é formada por quitina. Pois é um tipo de carboidrato, mas com uma função diferenciada, uma função estrutural. E, como eu te disse, nós vamos ter a energética, que vai ser o amido e o glicogênio. São os dois principais, cara. Amido é quando eu falo de plantas, tá? É quando eu falo dos vegetais. Glicogênio é quando eu falo aí dos animais de modo geral, tá? Um adendo aqui no glicogênio, só para você se ligar, pode até colocar como observação no teu caderno ou no teu livro, que é o seguinte: os fungos, lembra dos fungos? O reino fungi? Os fungos, eles também têm reserva energética, mas a reserva energética dos fungos é o glicogênio, não é o amido, tá? Uma curiosidade bacana para você se ligar aí. Muita prova pode pedir isso para você, tá? E muita gente cai. Uma outra observação, galera. Se eu te perguntar aqui, qual é o mais energético? Carboidrato ou lipídio? E aí, o que tu acha? O que tu acha? Carboidrato ou lipídio? Qual é o mais energético? Fica essa pergunta aí para você, que já já eu te respondo ela, tá? Bem, vamos continuar. Nós vamos ter classificações dos carboidratos, tá? Os carboidratos, eles são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí eles vão ter algumas classificações. Essas classificações são os carboidratos monossacarídeos e os disacarídeos, tá? Os monossacarídeos vão ser formados aí por glicose, frutose e galactose. Monossacarídeos são açúcares simples, tá bom? São açúcares simples. Já os disacarídeos são açúcares de uma certa forma simples, porém um pouquinho mais complexos se comparados aos monossacarídeos. Por quê? O disacarídeo, olha só, é 2, mono é 1. Então, para eu formar um disacarídeo, eu tenho que juntar 2 monossacarídeos. Professor, estou entendendo nada.
Calma, olha só, tu vai entender agora, ó. A maltose. A maltose é um tipo de carboidrato. Mas para eu formar a maltose, eu tenho que juntar duas moléculas de glicose. Se ligou? Então eu tenho que formar dois monossacarídeos, eu tenho que juntar dois monossacarídeos para poder formar uma maltose, que é um disacarídeo. Junto dois monos e dou um disacarídeo. Se ligou? Então maltose é glicose mais glicose. A lactose, professor, lactose lembra de leite, né? É o açúcar que está lá no leite. É o carboidrato do leite da vaca, a lactose, tudo bem? A lactose é glicose mais galactose. Cuidado, pelo amor de Deus, não vai confundir galactose com lactose não, tá? Galactose, ó, é monossacarídeo. Juntando com glicose vai dar um disacarídeo, que é a lactose. Muita gente aí tem intolerância à lactose, né? A intolerância a esse carboidrato aqui, a esse açúcar, a esse glicídio. E nós temos, por último, a sacarose, que é o quê? É o açúcar de cozinha que nós utilizamos. A sacarose é o açúcar de cozinha que nós utilizamos, tá? Ela é glicose mais frutose. Lembrando que a frutose lembra de fruta, né? É o carboidrato, é o açúcar das frutas. É o açúcar das frutas, é o que dá o gosto das frutas. Beleza, gente? Tranquilo? Olha só. Nós temos também os oligosacarídeos ou polissacarídeos, tá? Oligo e poli é mais de dois monossacarídeos juntos, ou seja, se eu colocasse aqui mais frutose, mais galactose, mais, isso ia dar um polissacarídeo, tá? É uma cadeia grande, tudo bem? Nós aqui representamos os carboidratos e as proteínas como polímeros. O que seria algo polímero? Polímero significa que eles são formados por várias moléculas, várias partículas, tá? É uma cadeia de monômeros. Então, por exemplo, uma glicose mais uma glicose. Aqui eu teria dois monômeros, formando um polímero. Se ligou? Só mais uma observaçãozinha para você, tá? Bem, vamos lá pro próximo. E qual vai ser o próximo que nós vamos falar? Ele. Ih, meu irmão, para quem quer emagrecer, esse aqui é o rival. Esse aqui é o cara mais difícil, né? É os lipídios. Rapaziada, fica ligado, porque os lipídios, eles também são super, hiper, mega importantes para nós, tá? Eles não são os vilões ruins, não. Obviamente que tudo em excesso, rapaziada, tudo em excesso é ruim para o nosso corpo. O nosso corpo, ele está sempre buscando o quê? O equilíbrio, a homeostase, tá? Ele está sempre buscando a homeostase. Então, carboidrato em excesso é ruim? É ruim. Lipídio em excesso é ruim? É ruim. Até a proteína em excesso é ruim, tá? Então, fica ligado. Tudo tem que ter ali uma quantidade certa. Bem, os lipídios, eles são fontes secundárias de energia. Como assim, professor? Então, cara, quando você está fazendo exercício físico, a primeira fonte que o teu corpo busca para você ter energia, para andar, falar, pensar, é o carboidrato. Sabe por que é o carboidrato? Porque não é que o carboidrato ele é mais energético, não. Ah, tá aí, ó, a resposta da pergunta que eu fiz antes da aula, tá? No começo da aula. O carboidrato ele não é o mais energético, ele é o mais fácil de ser quebrado. Por isso que você quebra carboidrato primeiro. Não é porque ele é melhor, não é porque ele é mais energético, é porque ele é mais fácil de ser quebrado. O lipídio, ele é muito mais energético, infinitamente mais energético que o carboidrato. Ué, professor, mas por que então eu não quebro lipídio logo? Porque para você quebrar lipídio, você demanda muita energia. É difícil de quebrar o lipídio, muito difícil de quebrar o lipídio. Por isso que ele é a segunda fonte energética. Por isso que para a pessoa que quer emagrecer, ela tem que primeiro fazer uma dieta, diminuir a caloria, né? Aumentar o gasto calórico dela. Para quê? Para ela quebrar todo o carboidrato. Quando ela quebra todo o carboidrato, aí sim
a pessoa começa a vir para o lipídio. E aí a pessoa vai quebrando o lipídio, agora ela vai emagrecendo. Se ligou? Então lipídio é a fonte secundária de energia. E outra observação, o lipídio são moléculas insolúveis em água. Como assim, professor? Não estou entendendo. Cara, gordura se mistura com água? Não. Logo, ele é insolúvel. Ele não se solubiliza na água. Show? Beleza? Então, ela é uma molécula insolúvel. É uma molécula hidrofóbica. Ai, hidrofóbica? É, a aversão à água. Não gosta de água. Beleza? Funções dos lipídios. Vamos ver algumas aqui muito importantes. Primeira, estrutural. Os lipídios, eles vão atuar aí na estrutura de alguns seres, tudo bem? Até na nossa própria estrutura corporal, né, nós temos que ter aí o lipídio. Armazenamento energético também é importante, né? Os lipídios, eles são a segunda fonte de energia. A gente precisa de gordura para várias funções. Uma delas é armazenamento energético. Caso o seu corpo precise, ele vai buscar dos lipídios, tudo bem? E aí nós temos vários exemplos, como um deles, o triglicerídeo, tá? Que está no grupo, né, na classificação dos glicerídeos, que eu vou falar mais à frente, beleza? Ele também tem função regulatória. Como assim uma função regulatória, professor? Galera, tem alguns hormônios que só vão funcionar e só vão ter no seu corpo se tiver gordura. Tudo bem? São os famosos hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, eles provêm da gordura, do famoso colesterol, tá? Transportador. Temos gordura, né? Temos alguns lipídios que vão ajudar no transporte de substâncias, tá? Os lipídios, eles atuam também no transporte de algumas substâncias importantíssimas para o seu corpo, como o próprio hormônio, alguns sais, algumas vitaminas, né? Vitaminas lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura. Elas vão atuar como transportadora, tudo bem? E isolante térmico. Ué, como assim, professor? Uai, não entendi. Isolante térmico, para te esquentar. A gordura te esquenta. O gordinho, né? Nada contra os gordinhos aqui, mas o gordinho, ele sente muito mais calor do que o magrinho. Por quê? A gordura funciona como isolante térmico. Agora, se o gordinho for para uma região de frio, ele vai ficar tranquilão, ó. Sussa. Agora, o magrinho não. O magrinho tem pouca gordura, ele vai ficar se tremendo igual vara verde, tá? Então, fique esperto com isso. Isolante térmico. Show de bola, galera? Tranquilo? Temos algumas funções secundárias também dos lipídios aqui, só uma observação para você, que é a fotossíntese, tá? Mas aí é um outro tipo de lipídio, é um lipídio vegetal que vai atuar ali na fotossíntese também, tá? Só para ter um material completo aqui e que o seu livro ele não fala de todos eles, tudo bem? Então aí eu te aconselho a escrever no caderno. Quanto à classificação, nós temos os glicerídeos. Eita caramba, glicerídeo, professor? É, cara, glicerídeo é a gordura animal, é a gordura vegetal. Por exemplo, a gordura animal ela é uma gordura mais sólida. A gordura vegetal é uma gordura líquida. Ué, por que isso, professor? Galera, isso tem a ver com a ligação entre as moléculas orgânicas, entre o éter, entre a benzina e a acetona, que está ali na composição dos lipídios. Tranquilo? Então, o que faz a gordura ser sólida ou ser líquida é na questão de ligações entre elas, tá? Beleza? É o que chamamos de ligações lipídicas. Show? Bem, nós vamos ter aí também os fosfolipídios. Os fosfolipídios são estruturas importantíssimas que compõem a nossa membrana plasmática. Caraca, membrana plasmática é aquela membrana que envolta a célula, que fica em volta da célula? É ela mesma. Olha só como ela é importante. O fosfolipídio provém do lipídio. Fosfato e lipídio. É isso aí. Então, se não tivesse fosfolipídio, não ia ter célula, porque não ia ter membrana. Para você ver a importância dos lipídios, tá? Esteroides, hormônios, né, também vão atuar na composição da membrana plasmática,
vão atuar na produção de sais biliares, a bile, lá do sistema digestório, tá? Vão ser precursoras de hormônios sexuais, o testosterona é um grande exemplo, né? Hormônios andrógenos, hormônios estrógenos, tudo bem? E aí, galera, é o seguinte, nós temos aqui nos esteroides um nomezinho muito comum e que muita gente também tem preconceito sim com este nome. A pessoa vê esse nome e fica com medo, que é o colesterol. Cara, o colesterol não é ruim. De novo, tudo em excesso é terrível para o seu corpo, mas tudo controlado é bom. Então o colesterol ele tem função importantíssima. O colesterol ele vai atuar em todas essas funções que eu falei para você, de hormônio, de transporte estrutural, de armazenamento de energia, de isolante térmico. O colesterol ele é muito importante. Ele vai ser metabolizado lá no teu fígado, tá? Então, para com essa sina de que colesterol é ruim. Claro que não, claro que não. O colesterol ele é necessário, porém, ele tem que ser equilibrado. Ele tem que ter uma homeostase, um equilíbrio, uma taxa de equilíbrio no seu corpo. Nada em excesso é bom. Nós vamos ter também os cerídeos, né? Que vão ser as ceras. Que é isso? Cera de ouvido, professor? Ah, não. A cera que eu tô querendo dizer aqui é do favo de mel, tá? É lá do melzinho e tudo mais. Ah, uma observação muito importante. Fique esperto, porque o mel é um carboidrato. O mel é um açúcar produzido por animal. É o único açúcar produzido pelo animal, tudo bem? A maioria dos restos aí vão ser vegetais, tá? E o favo de mel, ele é produzido por lipídio e não por carboidrato. Fica ligado com isso aí, beleza? É também a reserva energética de alguns fitoplânctons, né? Ajuda a proteger contra o ressecamento de folhas, tá? Tem algumas folhas que elas vão ter cerídeos na folha dela, né? Vão ter ceras. E isso ajuda na impermeabilização dessas folhas. Ou seja, não faz com que a planta perca água facilmente, porque gordura não se mistura com água. Logo, ela impermeabiliza, fazendo com que a água fique dentro da folha da planta. Vão ter também aí os carotenoides. O carotenoide, ele é uma pigmentação lipídica muito característica da cenoura, tá? E atua nas plantas como absorção de luz. O beta-caroteno, a famosa vitamina A. Então os carotenoides eles atuam aí diretamente na produção de vitamina A, tá? Bom para sua visão, etc e tal, beleza? Mas eles estão aí ligados na questão de fotossíntese. Bem, galera, o próximo que eu vou te falar, a última fonte de energia é as proteínas. Sim, as proteínas. Proteínas muito importantes para o nosso corpo. Muito importante para o nosso corpo, tá? Função da proteína estrutural, seu músculo, tá? Seu músculo, a maioria do seu corpo, a maioria não, né? Todo o seu corpo ele é formado por proteína, cara. Todo ele é formado por proteína, tudo bem? Nós vamos ter aí também uma função metabólica. Ué, professor, como assim uma função metabólica? As enzimas, nós vamos falar de enzimas aqui, tá? As enzimas, ela acelera a reação química do seu corpo, acelera o seu metabolismo. Toda enzima é formada por proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Essa é a minha frase clichê aí que eu sempre falo em todos os locais que eu dou aula. Toda enzima é formada por proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Qual é o exemplo disso? Toda enzima vai ser formada por proteína. Ponto. Agora, nem toda proteína é uma enzima. Ou seja, teu músculo é uma enzima? Não. Queratina do teu cabelo é enzima? Não. Tá? Então nem toda proteína vai ser uma enzima, mas toda enzima é uma proteína. Beleza? Hormonal. Vão ter aí também alguns hormônios importantes que são produzidos por proteínas. A insulina, se não me engano, é um exemplo deles, tá? Transportador, hemoglobina. Eita, caraca, hemoglobina é muito pouco importante, a hemoglobina, né? Ela só transporta oxigênio para o seu sangue, só isso, tá? Então a hemoglobina
é uma proteína muito, muito importante aí para nossa sobrevivência, para nossa vida, beleza? Vai ter aí função também imunológica, ou seja, produção de anticorpos. Filhote. Ai, coronavírus, coronavírus, coronavírus. Então, quer ter anticorpos contra o coronavírus? Proteínas atuam nisso aí, tá? Então, elas estão importantíssimas e diretamente ligadas ao nosso sistema imunológico também, beleza? E aí nós vamos ter as proteínas que chamamos essenciais, tá? E as não essenciais. As essenciais é quando não ocorre a síntese no nosso corpo. Como assim, professor? Então, cara, nós temos aminoácidos, tá? Toda proteína é formada por aminoácido. Ou seja, a proteína também é um polímero. Beleza? A proteína também é um polímero. Pensa o seguinte, cara. Pensa no cordão de pérola. Um cordãozinho de pérola. Agora, se liga. Todas as pérolas juntas formam um cordão. Esse cordão é a proteína. Agora, cada pérola é um aminoácido. Então, vários aminoácidos juntos vão formar uma proteína. Se ligou? Agora, nós temos aminoácidos que o nosso corpo vai produzir e nós temos aminoácidos que o nosso corpo não vai produzir. Os que vão produzir são chamados de não essenciais. Ou seja, não são essenciais para nós porque o nosso corpo já produz. Mas nós podemos comer ele? Podemos, mas não são essenciais. Agora, nós temos os aminoácidos essenciais, ou seja, o nosso corpo não produz, mas nós necessitamos desses aminoácidos para fazer o nosso metabolismo e fazer com que o nosso corpo continue desenvolvendo. Se ligou? Então, fique esperto quanto a isso, tá? Ah, professor, que aminoácidos são esses? Vários, galera, vários. Valina, metionina, mais qual aqui? Deixa eu ver. Eufina, se não me engano. Metionina, vários aminoácidos. Nossa, nós temos muitos aminoácidos, tá? Que está relacionado lá com o DNA. E isso aí é uma outra situação que nós vamos ver mais à frente. Tá bom, galera? Então, ó, fique esperto. Carboidrato é um polímero. Lipídio não é polímero. Agora, proteínas são polímeros. Tá bom, galera? Então, fique na paz. Tamo junto. E até o próximo capítulo. Na verdade, a próxima parte dessa mesma aula. Que eu vou falar aqui de vitaminas e sais minerais. Abraços!